Graça e paz, irmãos, tudo bem? Prosseguindo o estudo do livro de Josué. Nós vimos na aula passada o chamado de Josué, o comissionamento divino, o tempo de servidão ou de servo junto a Moisés e o tempo em que houve a transferência de unção, de Moisés para Josué. E agora nós faremos uma pequena introdução ao livro de Josué. Vamos lá. Curiosidades. Por que Moisés não entrou em Canaã? É uma pergunta que todo mundo vira e mexe faz. Vamos lá. A Bíblia explica a própria Bíblia. Vamos ler aqui algumas passagens bíblicas. Números 20, 12. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Então aqui a gente vê aqui, porque não me crestes. Outro versículo que fala o porquê Moisés não pôde entrar na terra prometida, Números 27, 14. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes a mim, a minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos no tocante às águas. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então, primeiro motivo lá, Números 20, 12, porque não me santificou, porque não me creu a mim. E o segundo, Números 27, 14, porque fostes rebeldes à minha palavra. Então a gente vê que incredulidade foi a causa do pecado. Não creu em Deus, Eva, aí por isso ela desobedeceu e comeu. Então a incredulidade impediu Moisés, nesse particular, de adentrar a terra prometida. Outra questão ali, rebeldia. A rebeldia é um câncer dentro do povo de Deus, que leva as pessoas à morte, Lá no deserto a terra se abriu com a rebelião de Datá, Corá, Abirão, e eles foram tragados vivos para dentro da terra. Então, esses dois versículos dizem porque Moisés não herdou ou não entrou na terra prometida. Mas existe mais ainda. Deuteronômio 3:28. Vamos lá, o que diz? Mas dá ordens a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Nossa, será que Deus é mau? Permitiu que Moisés visse, mas não conquistasse? Não é bem assim. O segundo motivo pelo qual Moisés não entrou em Canaã é porque a Bíblia, o Velho Testamento, ela é uma representação, é uma sombra de realidades que vieram em Cristo. E Moisés certamente foi um vencedor, um herói da fé. Mas Moisés, ele também era uma representação profética da lei, porque a lei foi dada por Moisés, a graça veio por Cristo. Então, Moisés, sendo uma representação profética da lei, a lei, por si, ela não pode conduzir ninguém a conquista nenhuma, ao cumprimento de promessas, pois a lei tem a função de nos conduzir a Cristo. Vamos ler Gálatas 3:24, diz assim, deste modo, ou de modo, que a lei se tornou nosso aio, ou seja, nosso professor, nosso esteio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé, vou repetir, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, a lei, ela só tem uma função: evidenciar o pecado que existe em cada um de nós e nos conduzir a Cristo, a justificação. Amém? Além disso, tem sempre o paralelo profético. Moisés, representação da lei, Elias, representação dos profetas. Quando Jesus se transfigura no monte, daí aparecem os dois conversando com Jesus. Pedro, ainda um discípulo, não estava entendendo essa visão, falou, vamos fazer uma barraca para todo mundo. Aí some os dois, fica só Jesus, e a voz de Deus diz, a ele ouvis. Por quê? Porque Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas.
Então, Moisés, representação da lei, e ali como sombra, quem sucedeu Moisés? Josué. Josué é o nome hebraico de Jesus no grego, né? Salvação. Então, você vê como a Bíblia nos ensina. Propósito para o qual foi escrito o livro de Josué. Primeiro, relatar a conquista da terra de Canaã, que era uma promessa. Segundo, demonstrar a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas. 3. Mostrar a santidade de Deus em seu julgamento contra a depravação cananeia, dos cananeus que habitavam a terra, e a necessidade que nós temos de nos despojar, ou seja, de lançarmos fora toda coisa proibida para conquistarmos a promessa. Nada que é velho, nada da velha vida, nada de incredulidade é capaz de nos conduzir a vitórias no reino de Deus. Nós veremos também que Josué e os israelitas conquistaram Canaã em 3 guerras, as quais duraram cerca de 7 anos. E eles derrotaram nesse período 7 nações e 31 reis. Isso aí vai estar em Josué 12, 1 e 24. Nem todos os inimigos foram destruídos, e os que ficaram tiveram um propósito pedagógico, conforme veremos. Nós veremos que Deus manda destruir todo o povo daquela terra. Manda, na verdade, dizimar, exterminar. E o povo não cumpriu a ordem de Deus. Alguns conseguiram fugir, outros eles permitiram que ficassem no meio deles. Isso foi uma fonte de laço, de queda para o povo de Deus, como nós veremos futuramente. Princípios espirituais. E só dando um spoiler. Isso que ficou é tudo aquilo da sua velha criatura, profeticamente, que você é o pecado de estimação que você leva no seu bolso e ele vai te formar um grande problema lá na frente. Então, se você se converteu, você tinha algum pecado, conheceu a verdade, joga, abandona toda a sua velha vida, todo o pecado, deixe ele de lado para que você consiga seguir a Cristo. Paulo diz, né? Corramos a carreira com perseverança, com fé. Mas como é que você vai correr carregando uma bagagem? Qual bagagem do pecado? É difícil, cansa e você tropeça. Então, se despoje de tudo isso que a sua vida vai ser muito melhor. Princípios espirituais do livro de Josué. Nesta fase de conquista, as vitórias são alcançadas pela fé. Nós lemos lá que Moisés não entrou pela incredulidade, por não ter santificado. Pelo repouso no descanso do Senhor. Hebreus 4,11 diz o quê? Esforçai-vos por entrar no descanso. Nessa fase de conquista de Canaã, nós já conhecemos a Deus, já conhecemos o direcionamento de Deus e devemos obedecê-lo. Então, a maturidade representa também a conquista de Canaã, uma conquista de maturidade, onde você ouve a palavra, ouve o Espírito e o obedece. E você não entra lá, como nós vimos, com base na observância da lei, do cumprimento da lei como Moisés. A lei não tem o condão de te justificar, de te levar ao lugar excelente. Ela só mostra a sua natureza pecaminosa e necessitada da graça de Deus. A salvação, alcançada quando estávamos no Egito, entre parênteses, o caminho, é apenas a porta de acesso ao nosso crescimento espiritual, que vai de glória em glória até chegarmos à estatura de Cristo, o varão perfeito. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que o livro de Josué, nessa introdução, também nos ensina dos cuidados que devemos ter? Primeiro, não faça a obra de Deus na sua força. Dependa sempre do Senhor. Isso aí você já aprendeu no livro de Êxodo, né? Quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Isso indica o quê? Dependência. 2. Outro cuidado. Não devemos nos acostumar com os, abre aspas, cananeus, fecha aspas, que nos cercam. Representação de impureza, pecado, rebeldia, motivação errada. Elas param a nuvem de Deus, tal como no deserto. Não nos acostumarmos com o mundo. O mundo nos faz estacionar e não progredir rumo à conquista. Como avançar em níveis mais profundos em Deus? Então você deve o quê? Para crescer,
Você deve se despojar de tudo que é velho. Princípios para o sucesso, que nós veremos no livro de Josué. Não viva de passado, de vitórias ou derrotas que passaram. Todo dia você vai ter que depender do Senhor. O maná pode até ter cessado quando eles entraram em Canaã, mas isso não significa que eles não tenham que depender mais do Senhor. Disposição para a conquista, né? Josué, no verso 2, ele vai dizer assim, que nós esforça-te, tem bom ânimo, ou seja, temos que ter disposição para conquistar. Já viu aquela pessoa que está sempre cabeça baixa, você tem que ficar dando corda, empurrando e não vai, não pega no tranco, não pega na bica, não pega no amor, não pega na dor. Esse aí não conquista nada. Então, que isso não esteja sobre a sua vida. Devemos também conhecer os nossos limites, princípios para o sucesso. Conheça os seus limites, não queira edificar um prédio se você não tem condição para tal. O que diz a Bíblia? Que você assente e calcule antes o preço dessa construção. Se você extrapola, vai ficar pesado para você. Cada um, Deus deu um talento. Um deu 1, outro deu 2, outro deu 5. O que Deus deu para você? Use o talento que Deus te deu. Não fique querendo o talento do outro para conquistar. E, por fim, a autoridade. A autoridade, ela sempre será, que você receberá, ela será proporcional à revelação que você tem do chamado de Deus para a sua vida. Quanto mais revelação no propósito, mais autoridade. A autoridade, ela se conquista como? Com respostas corretas, submissão à palavra de Deus, entre parênteses, obediência, fecha parênteses, e através de disciplinas espirituais, jejum, oração, louvor, adoração, estudo da palavra, comunhão com os irmãos, né? Isso tudo vai te aumentar o conhecimento e a sua autoridade. Ah, não, mas eu sou discípulo, né? Toda autoridade me foi dada, disse Jesus, e eu dou para vocês. Ele deu. Só que você entrega uma faca para uma criança? Você entrega uma arma carregada para um louco? Não. O que você faz? À medida em que ele vai demonstrando maturidade e tendo revelação do chamado e do propósito, ele vai caminhando, ele vai crescendo em autoridade. E vamos ler então todos os capítulos do livro de Josué. Vamos começar falando sobre a conquista de Jericó no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a tua família.